Meu jogo favorito é o seguinte: você fala quatro coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito, e daí você tenta convencer todo mundo que tá te ouvindo que você não está sofrendo de psicose. Eu gosto de começar com o fato que impressões em papel são rastreáveis, dá pra saber aonde aquilo foi impresso. O que existe é chamado de Machine Identification Code, código de identificação de máquina. Essencialmente, todas as impressoras de marcas grandes elas fazem micro buraquinhos no papel e você consegue saber o número de série da impressora por conta disso. Então você consegue achar onde ela foi comprada, por quem que ela foi comprada. É relativamente fácil para alguém que tem a capacidade, tem os equipamentos para analisar isso, saber, e tem acesso ao banco de dados, obviamente, saber de onde veio, de onde foi impresso o negócio. Esse rolê das impressoras acontece desde os anos 80 e só admitiram que ele existe em 2004. Outra doida, em 75 o governo americano admitiu que eles criaram uma que causa ataque cardíaco. Ela dispara um negocinho de veneno congelado, um veneno que é extraído daqueles peixes. Eu esqueci o nome, aquele peixe que infla e fica virando baiacu. E te acerta com o negócio congelado, o veneno, ele descongela dentro do seu corpo, obviamente, e daí você tem um ataque cardíaco porque você foi essencialmente picado por um baiacu onde quer que você esteja. E se você tá, tipo, no centro de uma cidade grande, longe do mar, ninguém vai procurar ver se tinha veneno de baiacu em você. Inclusive é daí que vem todos os estereótipos de filme de é o veneno do baiacu. Isso existe. Isso existiu. Talvez ainda exista, a gente não sabe. Durante a Guerra Fria, a CIA fingiu que existiam vampiros nas Filipinas. Eles queriam convencer alguns revolucionários comunistas a desistirem, então eles começaram a forjar ataques de vampiros. Eles colocavam aviões com, tipo, caixa... não é exatamente um vampiro, é uma lenda local, mas a tradução fica como vampiro, porque é algo mais ou menos parecido. Eles colocavam aviões com caixas de som, fazendo o barulho que esse bicho deveria fazer, e eles também capturavam pessoas, às vezes comunistas, às vezes um cara que só tava lá. A pessoa tirava todo o sangue dela, deixava de ponta cabeça e largava no chão onde eles sabiam que alguém ia passar, pra pessoa olhar e falar: caramba, extraíram todo o sangue, com certeza foi um vampiro. E eles ficaram tentando fazer isso durante os anos 50. E o mais absurdo dessa pequena lista que eu estou trazendo para vocês é o Subprojeto 68, também conhecido como Experimentos de Montreal, e eu não vou falar nada dele, você clica aí e pesquisa, eu não tô afim de ser banido. Meu jogo favorito continua sendo falar quatro coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito, e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não estou sofrendo de psicose. Nessa rodada eu vou começar com o fato que ketchup para eles era considerado vegetal. Durante os anos 80 era muito difícil negar que as pessoas que viviam na União Soviética estavam comendo melhor. Então o Ronald Reagan instituiu algumas políticas de tipo, precisa ter comida nas escolas para todo mundo e precisa ter pelo menos um vegetal. E daí chegou o lobby das escolas e falou: toma aqui um dinheiro. Daí ele falou: ok, ketchup conta como vegetal. Então ketchup contava como vegetal. Isso ainda meio que acontece, não com ketchup, mas com extrato de tomate. 30 ml de extrato de tomate numa pizza conta como aquela refeição tendo vegetais e, portanto, sendo uma refeição saudável para uma criança comer. Isso é o almoço da escola deles. Isso é o saudável. Agora a gente começa as coisas que eu vou ter que dançar um pouco ao redor das palavras para eu não ser banido daqui. A primeira é a operação... Esse objeto. Esse objeto é o nome da operação. Eu não vou falar em voz alta. Onde eles pegavam cientistas que eram alemães durante a época que a bandeira dos caras era, sabe, vermelha com um círculo branco e um símbolozinho preto dentro. Então, eles pegaram cientistas da Alemanha dessa época, depois do final da guerra, e ao invés de punir eles criminalmente pelas atrocidades que eles fizeram, só falaram: vem para os Estados Unidos, a gente deixa você, tipo, numa cidade onde tem muito pouca gente que não é branca e você continua trabalhando aqui para nós. E foi assim que teve esse salto qualitativo nas pesquisas da NASA, logo depois da Segunda Guerra. Tecnicamente ainda não era a NASA, depois se tornou a NASA, enfim, foda-se. Outro doido foi o Projeto para o Novo Século Americano. Ele foi um think tank, obviamente americano. Várias pessoas que fundaram esse think tank foram trabalhar no governo do George Bush depois. E eles produziram um documento chamado Reconstruindo as Defesas da América. Na quinta seção desse documento, que é chamada de Criando a Força Dominante do Amanhã... Eu tô fazendo toda uma tradução simultânea aqui, tá? Eu tô com o documento aberto na minha frente.
Bom, nesse documento, nessa parte, eles falam sobre como o povo americano não estava muito afim de ir pra guerra e reconstruir as forças do país e que isso teria, se fosse acontecer, teria que ser um processo lento e gradual, a não ser que acontecesse um outro evento catalisador e catastrófico como um novo Pearl Harbor. Esse documento foi escrito em setembro do ano de 2000. Talvez você esteja fazendo uma correlação entre isso e a vez que o Celso Portiolli foi lá, mas aí é você, não sou eu falando nada. E a última coisa dessa rodada é o fato que o governo americano nunca foi atrás de criminalizar e de punir ninguém envolvido com a unidade 731, porque essas pessoas só deram todo o resultado das pesquisas dele pro governo. Então, você pesquisa aí o que é essa unidade, eu não tô afim de tomar ban. Meu jogo favorito continua sendo falar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito e tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Nos anos 60, eles deram LSD para golfinhos para tentar se comunicar com ETs. Sim, eles decidiram que golfinhos eram os animais mais inteligentes do planeta e por algum motivo não poderia ter uma única espécie de animais com a nossa capacidade intelectual no planeta, tinha que ter pelo menos mais uma. Decidiram que seria golfinhos e que se a gente aprender a se comunicar com golfinhos direito, seria mais fácil da gente se comunicar com extraterrestres que têm um nível de inteligência similar ou maior que a nossa. Então eles deram muito LSD para uma porrada de golfinho. Não funcionou. Isso acontecia porque os golfinhos eles faziam mais barulho quando eu tava doidão de LSD. Não funcionou, obviamente. Em 94 eles tentaram criar a bomba gay, que era uma bomba que iria soltar um composto químico afrodisíaco que iria transformar as pessoas em gays, homossexuais. O objetivo era que, se você solta isso no seu inimigo, ele vai parar de lutar, porque vai ser todo mundo gay, e eles vão ficar se amando. Provavelmente deveria ser essa a ideia, ou talvez a ideia que gays não soubessem lutar. Não sei. Em 85, para cumprir com um aviso de despejo, a polícia da Filadélfia jogou bombas em um bairro residencial de pessoas negras nos Estados Unidos. Eles mataram 7 adultos, 6 crianças, deixaram 250 pessoas sem moradia e destruíram 61 casas. Isso aconteceu porque o grupo que eles iam despejar era chamado de MOVE, que era uma organização que dá pra você entender eles como uma mistura dos hippies dos anos 60 com os Panteras Negras. Eles se recusaram a sair, a situação escalou e ao invés deles fazerem qualquer outra coisa, eles só pegaram um helicóptero e jogaram bomba na casa dos caras, deixaram tudo ali pegar fogo por um tempo e destruiu quase o bairro inteiro. O Estado depois foi responsabilizado a pagar $1,5 milhão para um dos membros sobreviventes do grupo em 96 e em 2005 eles tiveram que pagar quase $13 milhões para as pessoas que ficaram desabrigadas por eles terem jogado bomba na casa do vizinho delas. Nos anos 2000, quando a Coca-Cola estava sendo julgada por ter pago vários grupos paramilitares na Colômbia para matar líderes sindicais e impedir greves e etc., e tinha sido toda uma atrocidade, ficou muito bem provado de que sim, eles fizeram tudo aquilo. Só que ninguém foi culpabilizado porque tentaram julgar numa corte americana, a corte americana falou: tecnicamente não aconteceu aqui, né? Não é problema nosso. E jogou o caso fora. E na Colômbia, qualquer um que estivesse tentando ir atrás de colocar a lei colombiana e tentar julgar a Coca-Cola só era barrado. Não era o governo americano que estava barrando eles, eram só gente ligada ao governo americano. Meu jogo favorito é falar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Como esse é o 4º episódio da série, eu resolvi fazer ele sobre coisas que países controlados pelos Estados Unidos admitiram ter feito. A Alemanha Ocidental colocava crianças órfãos para morar junto de pedófilos. Esse experimento era chamado de Projeto Kentler, ele era encabeçado pelo Helmut Kentler, que era o pesquisador líder do Centro de Pesquisa Educacional de Berlim. Ele começou nos anos 70 porque o Helmut ele acreditava sinceramente que crianças que tivessem contato, vamos colocar assim, com adultos não seriam afetadas de maneira negativa psicologicamente. O equivalente ao Conselho Tutelar da Berlim Ocidental às vezes fingia que não via o que estava acontecendo e às vezes ativamente aprovava esses experimentos. Como isso só se tornou público a partir de 2016, as vítimas sequer sabiam que tinha sido algo sistematizado e como o crime já havia prescrevido, o cara, 1, não foi punido, 2, as vítimas não podiam, pela lei alemã, receber qualquer tipo de compensação financeira ou... Em 2023, na Coreia do Sul, um idoso de 68 anos foi preso por 14 meses por escrever um poema.
O exército sul-coreano ele é subordinado ao exército estadunidense e todo o sistema político deles foi criado pelos Estados Unidos, então eu estou considerando eles como dominado pelos Estados Unidos. Bom, na Coreia do Sul, a Coreia capitalista a favor da liberdade, é crime você falar qualquer coisa boa a respeito da Coreia do Norte. E esse senhor escreveu um poema sobre como ele queria que os dois países voltassem a ser um só para ele poder voltar à sua terra natal e que era necessário porque eles eram um povo irmão, etc. Ele foi preso por 14 meses por escrever um poema. O nome do poeta é Lee Yong-seop. Ele já havia sido preso por 10 meses por ter escrito outro poema anteriormente. As tropas australianas são utilizadas para cometer crime de guerra nos lugares dos Estados Unidos porque é essencialmente impossível de um australiano ser preso por um crime de guerra. O que acontece é que, a pedido dos Estados Unidos, os australianos têm uma das regras de engajamento mais severas e menos permissivas do mundo, e essencialmente qualquer soldado que queira ficar vivo estando no exército australiano, ele tem que desrespeitar essas regras, e portanto todos eles têm que mentir no seu relatório. Então é essencialmente impossível de provar quando um crime de guerra acontece, a não ser que você vaze documentos de comunicação interna. Coisa que o David McBride fez em 2016, ele é até hoje o único australiano condenado por qualquer coisa em relação a crimes de guerra, e ele foi condenado por vazar informações. Ele pegou 5 anos e 8 meses de prisão. Pra ficar claro, ele vazou os documentos em 2016, mas ele só foi sentenciado em 2024, então tem um tempo aí até ele ser solto. E o último caso é sobre o Dan Mitrione, que foi um agente da CIA que veio em vários países da América Latina, como Brasil, Uruguai e Panamá, a ensinar tortura. Os métodos de tortura que ele criou, ensinou e praticou por aqui foram usados no mundo todo, desde os projetos MKUltra até a Guerra do Vietnã. É um negócio horrível. Ele majoritariamente treinava em moradores de rua que eram sequestrados. Não tinha informação que eles pudessem dar para fazer o negócio parar. Eles eram usados só como experimento, para ver até onde um ser humano conseguia ir. Ele tinha o costume de só considerar que um de seus alunos falhava quando causava morte permanente. Ele também incentivava a prática de continuar a tortura depois que já se tinha obtido as informações, só para colocar medo nas pessoas. Depois que guerrilheiros uruguaios mataram o cara, a Casa Branca fez um anúncio oficial chamando ele de um exemplar dos mais altos princípios da profissão policial, um exemplo aos homens livres de todo mundo e um devoto ao serviço da causa do progresso pacífico. O meu jogo favorito é comentar 4 coisas que os Estados Unidos admitiram ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Nesse episódio eu vou começar com canibalismo e itens feitos de seres humanos. Durante o auge do regime escravocrata nos Estados Unidos, era comum fazerem itens de seres humanos. Estofamento de cadeira feito de cabelo de escravizados, sola de sapato feita de couro de escravizados, esse tipo de coisa. Inclusive pessoas que trabalham hoje em dia com restauração de itens antigos vira e mexe encontram cadeiras de 200 anos atrás, cujo estofamento ainda tem cabelo de pessoas escravizadas. Se tem muitos relatos de pessoas escravizadas afirmando que os brancos matavam e comiam eles, não se tem tantas provas disso. O que se tem muitas provas, é vastamente documentado, é escravizadores forçarem seus escravizados a cometerem ou autocanibalismo ou canibalizarem uns aos outros como punição. Um caso que exemplifica tudo isso é o de Nat Turner. Ele era um reverendo escravizado nos Estados Unidos. Ele liderou uma rebelião de 4 dias em 1831, no estado da Virgínia. Ele foi capturado. E depois da sua execução ele foi esfolado, a sua pele se tornou uma bolsa de moedas, a sua carne foi derretida e transformada em graxa, que muito possivelmente foi utilizada como remédio, e o seu esqueleto ele ficou exposto num negócio de medicina numa universidade. O crânio dele só foi devolvido aos seus descendentes em 2016. A segunda coisa que eu vou comentar hoje é crianças negras sendo utilizadas como isca de crocodilo. No folclore popular americano, no século XIX e no século XX, se tinha recorrentemente a imagem de se utilizar crianças negras como isca para caçar crocodilos e atrair eles para fora da água. Isso era usado em músicas, era usado em cartões postais, era usado em arte generalizada. Não se tem muitas provas que isso tenha acontecido, mas também não teria provas se tivesse acontecido. Então é um talvez, possivelmente. Em especial, eu achei muitas imagens de cartões postais da época que representavam crianças negras sendo atacadas por crocodilos. Isso era tipo algo engraçadinho para você mandar pro seu parente. O termo isca de crocodilo, isca de jacaré, ainda é utilizado como insulto racial contra crianças nos Estados Unidos.
A Universidade da Flórida tinha o costume de ter esse canto nas suas atividades atléticas, onde eles chamavam o time rival de isca de crocodilo. Isso só parou em 2020. Essa semana, no estado do Minnesota, uma mulher chamada Shiloh Hendricks atacou uma criança negra autista de 5 anos com insultos raciais e tentou bater nela num parque onde estavam só famílias ali. Ela foi filmada, isso deu uma controvérsia na mídia, e ela resolveu fazer um GoFundMe, pedir dinheiro na internet para conseguir se mudar, porque ela estava sendo muito criticada na rua onde ela morava. No momento que eu estou gravando, ela já conseguiu 530.776 dólares. Eu dei um F5 na página e agora está em 530.826 dólares. E o último fato desse episódio é os experimentos de sífilis não tratada em Tuskegee. Tuskegee é uma cidade no Alabama e entre 1932 e 1972 o Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos infectou 399 homens negros com sífilis para só ver o que acontecia. Esses homens foram impedidos de buscar tratamento que já existia quando o experimento iniciou. Nenhum desses homens foi informado sobre o que estava acontecendo ou deu seu consentimento para participar desse experimento. Eles tinham sido informados que eles tinham uma doença de sangue rara e é por isso que eles iam ganhar tratamento médico onde eles seriam observados de vez em quando. Em 1972, ao final do estudo, apenas 74 desses homens ainda estavam vivos. Os resultados desses estudos foram mostrados em diversos congressos e não receberam qualquer restrição da comunidade científica a respeito de sua publicação. E apenas em 1997, quando tinham apenas 8 sobreviventes desse experimento, o governo americano formalmente pediu desculpa. Desculpa, não teve nenhum tipo de reparação. Agora que eu terminei de gravar o vídeo, eu vim checar o GoFundMe da mulher racista de novo, e ele atualmente está em 531.591 dólares. Meu jogo favorito é falar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito, e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Esse episódio vai começar com a vez que eles intencionalmente deram radiação para crianças comerem. A escola estadual Walter E. Ferdinand, ela era uma escola para crianças com deficiência intelectual no estado do Massachusetts. Inclusive, metade dos alunos dessa escola sequer tinham qualquer tipo de deficiência intelectual. Isso é toda uma outra treta que foi reportada pelo The Boston Globe, não tem a ver com a história, mas eu precisava comentar. Metade das pessoas que estavam nessa escola não tinham nenhum tipo de deficiência intelectual, eles estavam lá porque eles eram pobres. Entre 1946 e 1953, o Departamento de Energia, patrocinado pelo Quaker Oats, sim, aquela empresa de aveia, a Aveia Quaker, eles patrocinaram esse experimento. Eles deram para mais de 125 crianças cereal que estavam cheio de composto radioativo, de variações radioativas de ferro e variações radioativas de cálcio. Esse estudo foi mais para ver o que acontecia quando alguém ingeria uma porrada de radiação por anos e anos e anos e anos, porque precisavam de testes humanos nessa merda. O MIT estava envolvido nesse teste, foi uma atrocidade do cara. O governo americano só admitiu que todo esse rolê aconteceu em 1994 e a escola só fechou em 2014. Inclusive, antes de terminar essa história, depois que ela fechou, os caras só largaram um monte de registro médico dentro dessa escola. Ela era uma escola barra hospital. Largaram caixas e caixas e caixas de registros médicos lá, até que um jornalista, o Oliver Egger, ele foi lá e achou isso e publicou. Em 2024, ei galera, tem um monte de caixa de informação confidencial largada aqui. Enfim, esse caso da escola Ferdinand está bem contado no livro Behind the Fog, da pesquisadora Lisa Martino Taylor. O segundo caso que eu vou contar hoje é sobre como o cara que criou as avenidas em Nova York, ele era tão racista que ele fez elas propositalmente para passarem por cima de casas de pessoas negras. Robert Moses foi um dos mais famosos engenheiros e planejadores urbanos, que, inclusive, ele fez um dos projetos para o metrô de São Paulo. Não foi aceito, mas um dos projetos que poderia ter sido escolhido era o dele. Enfim. Essa intencionalidade dele ela é muito bem exemplificada na construção da Cross Bronx Expressway, que foi essa avenida que cruza o bairro do Bronx, em Nova York. Ele, intencionalmente, na região sul do bairro do Bronx, passou ela pelo meio de um monte de casa de pessoas negras, e obviamente essas pessoas não tinham escolha. A polícia bateu na tua porta, ou você vai ter que sair de casa, vai construir uma avenida aqui. Tchau! Ele fez isso nessa região, mesmo havendo opções menos danosas, que menos pessoas iam ser afetadas. Aproximadamente 1.500 famílias perderam com tudo e tiveram que sair de suas casas para construir essa avenida. E como o projeto durou de 1948 a 1972, toda a área, toda a região, mesmo das pessoas que ficaram,
Parecia um negócio, uma zona de guerra, que tinha entulho pra todo lado. E não foi só passar avenidas em cima de casa de pessoas negras. Ele também, por exemplo, na avenida que ele construiu, que dava na praia Jones Beach, ele fez intencionalmente uma ponte que tinha passando pela avenida mais baixa para não poder ter acesso a essa praia de ônibus, porque a maioria das pessoas negras na época se locomoviam de ônibus. E esse modelo de construção dele de passar por cima de bairro negro intencionalmente para tirar aquelas pessoas de lá e embelezar a cidade foi reproduzido nos Estados Unidos inteiro. Ele também tinha o costume de casualmente chamar pessoas não brancas de animais. Para além disso, uma coisa que ele fazia constantemente era mentir pro governo sobre quanto que uma obra ia custar e quanto tempo ela ia demorar, porque ele sabia que quando chegou, acabou o dinheiro, não deu para terminar a obra, ele sabia que o governo só ia dar mais dinheiro, porque ia ficar muito ruim ter um negócio incompleto no meio da cidade. Inclusive, toda vez que algum oficial queria averiguar se ele estava fazendo tudo direito, ele chamava o cara de comunista e tentava denunciar ele para a polícia. A terceira coisa que eu vou comentar é a Operação LAC, ou Large Area Coverage, que dá para traduzir como Operação Cobertura de Área Grande. O livro Behind the Fog também trata dessa operação. Durante essa operação, o governo americano espalhou sulfeto de zinco e cádmio em diversas cidades nos Estados Unidos e no Canadá para ver como que ele se espalhava. O rolê é o seguinte, anos 50, auge da Guerra Fria, o governo americano olha para várias cidades na região do Minnesota e arredores, como por exemplo St. Louis, que tinham temperatura e climas similares às cidades como Moscou e São Petersburgo, população, densidade populacional similar, e eles pensam, a gente deveria usar essas cidades para estudar como que seria cometer um ataque químico ou um ataque nuclear contra São Petersburgo, contra Moscou. São Petersburgo, que na época se chamava de Leningrado. Então eles soltam esse composto por toda a cidade, eles vão em cima de prédio e ficam soltando esse gás. É daí que veio o nome Behind the Fog, atrás da névoa, que é o nome do livro, porque isso fez uma névoa na cidade. Várias vezes isso aconteceu. E é isso, foram lá e fizeram experimento humano na própria população, usou todo mundo como rato de laboratório. E, obviamente, todas as cidades onde eles fizeram esses experimentos, maioria da população negra. Óbvio, claro que acesso a... Eu odeio tanto esse país. Enfim. E a quarta e última coisa é a campanha de vacina falsa que eles fizeram no Paquistão. Durante a época que eles estavam caçando Bin Laden, eles se utilizaram de várias ONGs, de vários sistemas de saúde do Paquistão, para ao invés de dar vacina de hepatite, coletar sangue das pessoas, de todo mundo. E daí eles levaram esse sangue de volta para os Estados Unidos para analisar e comparar esse sangue com o sangue com o DNA da irmã do Bin Laden, que tinha morrido em Boston em 2010, para acharem o Bin Laden. Aí o que aconteceu, obviamente, depois que isso veio a público, a quantidade de pessoas no Paquistão que aceita tomar vacina caiu pra caralho, porque eles estavam utilizando vacinas para espionar as pessoas. Eles admitiram isso. E daí qual foi o resultado dessa merda? Óbvio, hoje o Paquistão é um dos países no mundo que mais tem caso de pólio. Pólio, irmão. Porque a galera não toma mais vacina direito, porque tem medo de serem espiões americanos, porque isso aconteceu! E daí lá em 2014, a CIA jurou de dedinho que eles não vão nunca mais usar programas de vacina como atos de espionagem. Confia. O governo dos Estados Unidos está deletando os seus relatórios onde eles admitem ter se utilizado de tortura no Oriente Médio. Eu acho que talvez eu seja a primeira pessoa a ter percebido isso, eu não sei, eu vou colocando as imagens aqui. Seguinte, desde que o Trump assumiu a presidência, tem sumido uma porrada de informação dos sites do governo americano, e isso já estava muito bem noticiado. Porém, até o momento estava sendo principalmente coisa sobre, diversidade e inclusão, era coisa sobre identidade de gênero, era coisa sobre saúde pública, algumas coisas sobre lei ambiental, programa social, mas eram essas coisas. Mas agora tá sumindo o documento deles admitindo terem torturado pessoas. Eu tava lendo sobre algumas admissões de tortura que o governo americano fez. Ele citou um documento do Comitê Seleto do Senado sobre Inteligência, que é os caras do Senado americano que eles fiscalizam as ações da CIA, do FBI, dessas várias agências de inteligência. Esse livro ele citava esse relatório do Senado, relatório número 113-288. Citou o relatório, eu fui buscar o relatório, né? Tá aí, vou colocar na foto.
Simplesmente sumiu, e não apenas ele sumiu, como sumiu vários documentos históricos. A parte de materiais históricos no site dessa comissão tá só o texto básico. Tá só Lorem Ipsum, que é esse texto que não significa porra nenhuma, pra você só ajeitar a tipografia. É só isso que tem nos negócios. E uma quantidade gigantesca dos documentos sumiram, cara. Só sumiu. Eu tinha acessado essa merda esses dias. Tinha muito mais documento. Então, em resumo, nós que é historiador tamo fudido, vai dar bosta. E eu vou ter que ir atrás de alguma comunidade no Reddit de doidinhos que estavam salvando essas coisas há muito tempo. Meu jogo favorito é comentar 4 coisas que os Estragos Unidos admitiram ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. O episódio de hoje é sobre coisas que aconteceram desde a reeleição do Trump. Em primeiro lugar, tá uma mulher que morreu há mais de 90 dias, mas ela continua grávida e a família tá sendo obrigada a pagar por isso. Adriana Smith era uma enfermeira de 30 anos que foi internada às pressas no estado da Geórgia devido a um coágulo no cérebro. Ela não resistiu e morreu quando estava grávida de 21 semanas. Devido ao fato que ela estava internada quando morreu, estava grávida e as leis a respeito do aborto no estado da Geórgia, eles não podem desconectar ela das máquinas legalmente, porque ia matar o feto. Então o cadáver dela tá respirando por máquinas, tá tendo sangue bombeado por máquinas. Os hormônios necessários para continuar a gravidez estão sendo colocados nela por meio de fluido intravenoso. Ela está morta. Para além disso, a família, em especial a mãe dela, tá querendo que ela seja desconectada porque é obviamente uma situação horrível para a família e não apenas isso, a família está sendo obrigada a pagar os custos médicos de manter ela nessa situação. E é de uma banalidade profundamente cruel o fato de que isso está acontecendo porque não existe nenhuma exceção para esse caso específico nas leis do estado da Geórgia. O estado até inclui uma exceção caso ela estivesse correndo risco de morte, mas como ela já morreu, não é mais aplicável. O segundo caso é uma criança de 4 anos que teve que se representar numa corte migratória na cidade de Nova York. Pela lei americana, toda pessoa tem direito a um advogado em caso de corte criminal. Isso não se aplica a cortes de imigração. Depois que o governo Trump cancelou um contrato de 200 milhões de dólares que contratava advogados especializados em imigração, na vara infantil e que fossem capazes de falar espanhol para conseguir lidar com as crianças imigrantes que chegaram nos Estados Unidos sem ter pais, sem ter parentes, etc. Depois do cancelamento desse contrato, o percentual de crianças imigrantes que tem que ir na corte sem ter representantes subiu de 30% para quase 60%. Entre essas crianças estava uma garota de 4 anos que sequer sabia falar inglês. Ela teve que se representar numa corte que ia decidir se ela ia ficar ou sair do país. O terceiro caso é a polícia migratória utilizando as filhas e a neta de uma brasileira como isca para poder prender ela. Você pode ter visto o vídeo da Polícia Migratória Americana tentando prender a Rosane Ferreira de Oliveira, mas talvez você não saiba o que aconteceu antes desse vídeo começar a ser gravado. A Polícia Migratória executou um plano que tinha sido feito previamente, onde eles a prenderam ilegalmente com a ajuda da polícia local, que é crime no estado de Massachusetts. Eles prenderam as 2 filhas da Rosane, uma de 21 e uma de 17 anos. A filha dela de 21 tinha sua própria filha bebê e elas tiveram que ligar para Rosane avisando que elas tinham sido presas pela polícia migratória legalmente e que ela precisava ir ali agora pegar a criança porque não tinha com quem deixar e se ninguém fosse pegar a criança poderia ser levada junto. Quando a Rosane chegou lá, os policiais só pararam de se importar com as filhas e com a neta dela e tentaram prender a Rosane. Graças à ajuda dos vizinhos, como você deve ter visto no vídeo, ela não foi presa. A última é infinitamente menos séria que as 3 anteriores, mas eu precisava comentar ela porque é tão estúpido. O Trump tá numa batalha contra a energia eólica, ele não quer ter o que ele chama de moinhos de vento. Ele fica chamando de moinhos de vento, windmills, ao invés de turbina eólica, wind turbines. Não faz sentido, mas tudo. Ele tá numa batalha contra a energia eólica, ele tá impedindo todas as novas turbinas de serem construídas e as que já existem ele tá tentando desmontar.
E o motivo é tão profundamente estúpido. É porque em 2019, na Escócia, na frente de uma das propriedades do Trump, porque afinal o cara tem casas no mundo inteiro, na frente de uma propriedade dele que dava pra vista pro mar, lá no oceano colocaram um monte de turbinas de energia eólica. Ele tentou processar o governo pra tirarem de lá porque tava estragando a vista dele. O governo escocês falou não, e desde então ele odeia energia eólica. É um nível de mesquinho impressionante. Chega a ser comparável ao fato de que ele pessoalmente não gosta do Netanyahu pessoalmente, porque o Netanyahu foi uma das primeiras pessoas a dar parabéns pro Biden quando ele ganhou a eleição passada. Por mais que no momento as políticas dos Estados Unidos e as políticas de Israel ainda se alinhem, o Trump já comentou muito sobre como ele pessoalmente está permanentemente chateado com o Netanyahu, e isso tem afetado a relação dos dois países. A gente vive num mundo... O meu jogo favorito é comentar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. A primeira coisa que eu vou comentar nesse episódio é o projeto Acoustic Kitty, ou Gatinho Acústico, que é quando eles gastaram 20 milhões de dólares para tentar transformar gatos em espiões. Anos 60, auge da Guerra Fria, os americanos decidem utilizar gatos para espionar tanto o Kremlin quanto embaixadas soviéticas ao redor de todo o planeta. Então eles gastam 20 milhões de dólares pesquisando como conseguir transformar gatos em microfone. Eventualmente, com a parte teórica pronta, eles pegam um gato, cortam o bichano inteiro, colocam no canal auricular do gato um microfone, colocam um transmissor de rádio na base do crânio do bicho e ao redor de toda a coluna dele colocam um fio que ia servir de antena. Eles gastam um tempo aí do caralho aprendendo a treinar gatos para conseguir fazer o gato ir aonde eles estão querendo que o gato vá. E eles resolvem fazer o primeiro teste real com esse experimento. Então, nesse primeiro teste, nessa primeira missão, eles iam fazer o gato ouvir a conversa de 2 caras que estavam fora da embaixada soviética em Moscou. Eles colocam o gato no chão, dão as ordens pro gato, não sei como, pro gato ir e ficar escutando os 2 caras. O gato começa a ir na direção deles e é imediatamente atropelado por um táxi. Tecnicamente o projeto não acabou porque o gato foi atropelado por um táxi. Ele acabou porque depois que esse gato foi atropelado por um táxi, eles resolveram que era na verdade muito difícil treinar gatos para servir de espiões, então cancelaram o projeto. O segundo caso é esse escritóriozinho que eu tô botando na sua tela, que está localizado na rua North Orange Street, número 1209, na cidade de Wilmington, em Delaware. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas esse escritóriozinho, que empresa que tá lá? Todas! Delaware é o estado americano que tem mais empresas que pessoas. Lá estão registradas tipo 2 milhões e tanto de empresas e eles têm mais ou menos 1 milhão de habitantes. Porque nenhuma empresa paga imposto em Delaware. Efetivamente nenhuma empresa paga imposto em Delaware e quase nenhuma empresa perde qualquer processo que ela receba em Delaware. Então é profundamente útil para a empresa ter suas sedes centrais em Delaware. E daí, nesse lugarzinho aí que eu botei na sua... Tem empresa pra caralho. E tá aqui uma lista incompleta de empresas onde, tecnicamente, a sede central dela é esse endereço, 1209 North Orange Street, na cidade de Wilmington, no estado de Delaware. Google, American Airlines, Apple, General Motors, a Coca-Cola, Walmart, Verizon. É empresa pra caralho. Eles têm, tipo, mais de 2 mil empresas que estão subsidiadas nesse local. Isso também é parte do motivo pelo qual, se um dia você processar a Coca-Cola, você provavelmente nunca vai ganhar, porque o processo teria que ser feito em Delaware, e Delaware não processa empresa, então... O terceiro é um composto químico. É o composto químico EA3167. Esse EA no começo do composto significa Edgewood Arsenal, e arsenal como o lugar onde você guarda armas. Esse composto foi criado nos anos 60 como um projeto de armas químicas pelo governo americano. Para você ter noção de quão forte é esse composto, o suficiente para ele ter efeitos em uma pessoa de 80 kg é 0,2 miligramas. Não 2 miligramas, 0,2. E ele causa alucinações terríveis por um tempo desgraçado e... eu vou só ler os efeitos para você, é mais fácil. Os efeitos incapacitantes podem durar de 5 a 10 dias, manifestando-se às vezes como um pico completo de 3 dias de alucinações vívidas, juntamente com confusão prolongada, amnésia, inibição da fala e da cognição. Alguns indivíduos expostos à droga não se recuperam completamente por quase 20 dias. Mesmo após 6 meses após a exposição, alguns sujeitos demonstram aumentos significativos nas pontuações nas escalas de hipocondria, depressão, psicastenia, esquizofrenia e mania. Os militares consideraram usar isso tipo, como arma de guerra, até mesmo por aperto de mão que daria para causar, mas no final eles foram contra porque era muito difícil estudar isso, porque você só destruía a pessoa em quem você testava. Então eles desistiram de continuar estudando.
E por último, é só esse tweet da CIA. Fazendo aqui uma tradução simultânea, agentes da CIA trabalham como cientistas, equipe de apoio, engenheiros, economistas, linguistas, matemáticos, secretárias, contadores, inventores, cartógrafos, arquitetos, psicólogos, policiais, editores, designers gráficos, mecânicos, historiadores, curadores de museu e mais. Eu adoro o governo. Meu jogo favorito é comentar 4 coisas sobre os Estragos Unidos e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. A primeira coisa desse episódio é que lá é permitido casar com um recém-nascido. Nos estados da Califórnia, Novo México, Mississippi e Oklahoma, tudo que precisa para um menor de idade casar é permissão dos pais e consentimento de um juiz. Não tem limite mínimo de idade. Então, se os pais permitirem e tiver um juiz filha da puta o bastante, é completamente legal uma pessoa adulta se casar com um recém-nascido. A segunda coisa nesse episódio é a vez que a CIA tinha um site do Star Wars. O site starwarsweb.net era um site de fandom de Star Wars e era também um site da CIA, no qual os agentes se usavam para se comunicar. Ele tinha várias partes secretas onde você digitava alguma senha e você conseguia ter acesso aos chats internos da CIA. Esse site foi descoberto porque vários agentes foram mortos porque o site era porco, mal feito, se fuderam. E atualmente, se você tentar entrar nesse site, starwarsweb.net, você é redirecionado imediatamente pro site da CIA. A terceira coisa é a bomba de morcegos. Durante a Segunda Guerra, eles tiveram o planejamento de criar uma bomba que caía de um avião, ela abria no meio do ar, saía um monte de morcego. Os morcegos iam entrar no telhado das casas, normal, e em cada morcego estava amarrada uma bomba incendiária, que tinha um timer para detonar, né? E daí ela ia detonar e botar fogo na cidade inteira. A ideia dessa porra dessa bomba veio de um dentista aí, meio X, que era amigo da esposa do presidente Roosevelt, que era o presidente na época, e ele só odiava muito o morcego. Ele considerava eles a forma mais baixa de vida, e que não tinha um propósito, então ele decidiu dar esse propósito para os morcegos. O negócio não foi pra frente, porque durante o período de testes eles acidentalmente soltaram os morcegos, eles foram pra onde ficava o hangar de testes e botaram fogo no lugar. Aí moveram, isso ficou mais na mão do exército do que no pessoal que estava desenvolvendo antes, só que o exército ele falou, mano, não vai ficar pronto a tempo do final da Segunda Guerra, o projeto Manhattan da bomba atômica tá quase pronto, então cortaram ali o negócio, e nunca foi utilizado em campo de batalha. A quarta coisa desse episódio é a vez que eles forçaram o cara a admitir que ele tinha matado o próprio pai e o pai do cara estava vivo. Isso aconteceu na cidade de Fontana, na Califórnia, em 2018. Um homem chamado Tom Pérez ligou para a polícia porque o pai dele tinha desaparecido. Assim que os policiais chegaram, eles notaram que o cara estava nervoso porque o pai dele tinha sumido. Decidiram que ele com certeza tinha matado o próprio pai. Levaram o cara para a delegacia. Ele passou 17 horas sendo interrogado sem pausa. Tom Pérez, que já sofria com uma série de problemas mentais. Entre as técnicas de interrogação dele, levaram o melhor amigo do cara lá para tentar convencer ele a se entregar e falar que foi ele que matou o próprio pai. Levaram o cachorro do cara na delegacia, botaram o cachorro do cara na frente dele e falaram, então, seu cachorro tá claramente muito estressado por ter visto você matando seu próprio pai e a gente vai ter que eutanasiar teu cachorro. Depois, eventualmente, depois de 17 horas, o cara confessou que ele tinha matado o próprio pai. O pai dele estava vivo. E ele foi enviado para um hospital psiquiátrico. Enquanto ele está no hospital psiquiátrico, a polícia descobre que o pai do cara está vivo. Ele estava no aeroporto e acabou ficando sem comunicação. O cara foi mantido por 36 horas no hospital psiquiátrico, proibido de falar com qualquer um da família dele, ainda sob a impressão que o pai dele estava morto, só que uma enfermeira acabou chegando para ele falando, eu sei que na tua ficha tá que você não pode falar com nenhum dos seus parentes, mas teu pai tá te ligando adoidado, então eu vou deixar que você falar com ele rapidão, mas não conta pra ninguém. E foi só aí que o cara descobriu que o pai dele não estava morto. Ah, sim, relevante. No acordo que ele fez com a cidade de Fontana para receber um dinheiro de compensação pela tortura miserável que ele passou, ele teve que admitir que os policiais não fizeram nada de errado e estavam seguindo o protocolo e a cidade só deu um dinheiro pra ele porque acontece. Filha da puta. Meu jogo favorito é falar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Primeiro, a vez que eles tentaram jogar uma bomba nuclear na Lua. O nome desse projeto foi A-119, ele aconteceu em 1958. 58,
Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética tentando provar um pro outro que eles conseguiam sim atingir uma bomba nuclear no outro, então eles estavam jogando coisa no espaço. Os Estados Unidos criam essa ideia genial, maravilhosa, com certeza não teria nenhum problema, de explodir uma bomba nuclear na Lua que fosse grande o bastante para conseguir ver a explosão a olho nu da Terra para botar medo nos soviéticos. Esse projeto acabou não indo pra frente porque eles pensaram, pô, vai ficar feião na mídia a gente ter jogado uma bomba nuclear na Lua, né, porra? E como que a gente sabe que esse projeto aconteceu? Bom, porque uma das pessoas que participou dele foi o Carl Sagan, sim, o astrônomo famoso, ele tinha tipo 24 anos na época. O rolê foi, em 1999, um cara estava tentando escrever a biografia do Carl Sagan, e daí ele foi ver o que ele tentou fazer na universidade. E em 59, um ano depois que o projeto tinha começado, o Carl Sagan ele aplicou para tentar conseguir uma bolsa de dinheiro na universidade, né, para conseguir pagar as contas dele enquanto cientista. E nessa aplicação de bolsa, ele mencionou 2 títulos do projeto. O cara fazendo a biografia anos depois deu aquilo e falou, não sei o que são esses projetos aqui. Foi pesquisar, não achou nada. E daí ele foi falar, NASA, o que é esse projeto aqui? O pessoal da NASA se desesperou, porque o cara tava fuxicando um monte de coisa. E o diretor da NASA, no ano de 2000, que foi um cara que também participou diretamente neste projeto em 1958, de jogar uma bomba nuclear na Lua, desclassificou todos os documentos sobre esse projeto em específico. Minto, não todos os documentos, o relatório final. Desclassificou isso especificamente para o pessoal parar de procurar sobre os outros projetos que eles tinham feito. A segunda agora é boa. Se você tivesse que chutar, em quantos lugares do mundo você diria que a polícia da cidade de Nova York está? Você disse pelo menos 14 países? Porque a resposta é pelo menos 14 países. Pelos próprios sites da polícia da cidade de Nova York, eles admitem ter delegacias nos seguintes países: Colômbia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Israel, Holanda, França, Inglaterra, Espanha e a República Dominicana. Mas não é só esses, porque a gente sabe, porque se tem essa informação pública, de que eles estão também, pelo menos, em Singapura e no Canadá. E talvez tenham mais, que a gente só não sabe. Tem delegacias em pelo menos 14 países, incluindo os Estados Unidos. Obviamente, não só na cidade de Nova York. Eles também estão na Califórnia, também estão no Arizona. E... O terceiro é a história do criminoso de guerra e chefe das operações especiais dos Navy SEALs, Edward Gallagher. Aqui está uma lista incompleta das coisas que ele foi condenado por ter feito. Ele esfaqueou até a morte uma criança de 15 anos depois que o garoto tinha tomado um tiro na perna e estava sendo tratado por médicos americanos. Ele ficou de tocaia como franco-atirador em um posto lá por pelo menos 80 dias, matando em média 3 pessoas por dia. Pessoas, quem passasse lá. 2 membros do grupo do esquadrão do Gallagher afirmaram que viram ele matando uma garota de mais ou menos 12 anos de idade só porque ela passou na frente dele. Ele também disparou em multidões de civis aleatoriamente. Ele era conhecido por dar tiros de bazuca em casas aleatórias só porque dava vontade. Mais de uma vez ele parou aqueles caminhões americanos, que é quase um tanque de guerra, que tem aquela metralhadora .50 em cima, e só ficou disparando aleatoriamente em casas da região. Em 2010 ele também matou uma criança para acertar com uma sniper o cara que estava atrás da criança. E daí, em 2019, no primeiro governo Trump, ele e vários outros criminosos de guerra foram oficialmente perdoados pelo governo americano. E por último, 77% de todo o dinheiro vivo dos Estados Unidos foi impresso em notas de $100. Aí eu te pergunto, que tipo de pessoa usa pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de notas de $100? O jogo favorito é comentar 4 coisas que o governo dos Estados Unidos admitiu ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. A primeira do jogo de hoje é que seu Wi-Fi sabe onde você está e quando você respira. O nome dessa tecnologia é, especificamente, localização híbrida baseada em forças do sinal recebido e ângulo de chegada. O que acontece é basicamente o seguinte: se você tem mais de um item na sua casa que está ligado ao Wi-Fi, e se você tem um roteador, você tem alguma coisa conectada a esse roteador, eles conseguem medir o ângulo de chegada da potência do Wi-Fi de um para o outro e o quanto isso muda conforme o que está acontecendo. Ou seja, quando você anda na sua sala, levemente a potência do seu Wi-Fi varia e eles conseguem saber por aí onde você está. E o nível dessa variação, só o quanto você respira já é o suficiente. Mas não é só o Estado americano que pode usar essa tecnologia, não. Você também pode. Se seu roteador foi produzido por uma subsidiária da Comcast e ele é mais recente que 2019,
Parabéns, por nenhum custo adicional, você pode ter eles monitorando a sua casa. E daí você sabe, sei lá, quando que teu filho vai no banheiro por algum motivo. A segunda coisa desse episódio é a vez que eles fizeram um filme falso pra tentar chantagear o presidente da Indonésia. Sukarno era o primeiro presidente da Indonésia. Ele tinha um governo de coalizão de várias forças muito diferentes, porque eles tinham acabado de se libertar da colonização holandesa. Então ele tinha que, tipo, uma hora lidar com um exército que era tinha uma galera de extrema direita lá, uma hora ele tinha que lidar com os comunistas. Era um governo complicado do cara. E os Estados Unidos não gostava que ele tinha que lidar com o fato de que tinha muito comunista na Indonésia. Então, ele tinha que fazer, sabe, um tomar lá da cá, era um governo de coalizão, padrão. Então, pra tentar chantagear o cara, eles fazem esse filme falso, onde eles pegam um ator que parecia mais ou menos ele, colocam uma máscara no cara e produzem esse filme pra parecer que os russos estavam tentando, tinham filmado ele, uma comissária de bordo russa, pra eles poderem chantagear ele. Aí a ideia era que o Sukarno ia olhar isso e ia falar: meu Deus do céu, os russos estão tentando me chantagear, eu vou colar com os americanos. Não apenas não deu certo, mas além da conta que ele foi pros americanos e falou: ô, vocês têm mais cópia disso? Eu gostei muito de como ficou as imagens, eu tô transando muito bem nesse vídeo. Aí, em 65, a CIA fez a sua técnica mais padrão para lidar com a Indonésia, onde eles só deram um monte de arma, um monte de dinheiro, um monte de treinamento pra uma galera de extrema-direita. Eles passaram um ano matando 1,5 milhão de pessoas, instauraram no poder um cara que ficou 31 anos e roubou entre 15 e 35 bilhões de dólares. Inclusive, a Indonésia foi o grande primeiro teste real dessa nova técnica da CIA de só joga arma, joga dinheiro nos caras e manda eles matarem todo mundo que a gente não gosta. Tanto que tem o tal do livro, o Método Jakarta, Jakarta, capital da Indonésia, porque esse foi realmente o grande... A vez que a CIA descobriu, dá pra só fazer isso, e eles passaram o resto da história mundial fazendo isso. Agora uma engraçadinha, a vez que eles acidentalmente admitiram que eles, sim, tem um monte de conta fake na internet pra ficar alterando a opinião pública. O site Reddit, que não é tanto usado no Brasil, mas é bem usado na gringa, ele todo ano solta suas estatísticas do site pra mostrar várias coisas interessantes que aconteceram, como tá o site. Em 2013, eles falaram: caramba, olha só, a cidade onde mais tem usuários do Reddit é Eglin. E no caso, na cidade de Eglin tem, 2 casas, uma loja e uma base da aérea americana. E é só isso que tem na cidade. Sim, e na base de Eglin é onde fica o 7º grupo de operações especiais, que eles são especializados em operações psicológicas. Então é isso, né? Uma cidade de 8 mil habitantes com 100 mil contas no Reddit. E por último é sobre Pat Tillman. Ele foi um jogador de futebol americano, ele foi cabo do Batalhão de Operações Especiais do Exército Americano, e eu não vou falar sobre ele porque eu não sou nem idiota de perder minha conta. Você clica aí e pesquisa. Meu jogo favorito é comentar 4 coisas que o governo dos estragos fudidos admitiu ter feito, e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Nesse episódio, cada coisa que eu vou comentar vai ser mais absurda que a coisa anterior. Primeiro, o incentivo ao bullying contra crianças que não têm o que comer. O rolê é o seguinte: nos estragos fudidos, a criança tem que pagar o lanche na escola. Em vários estados não tem comida grátis, mesmo para crianças que não tenham muito dinheiro. E se a criança não pode pagar, ela não pode comer. E se ela comeu sem ter dinheiro para pagar, em vários lugares, ou ela ganha um adesivo ou um carimbo no braço para os pais, quando ela chegar em casa, os pais olharem e falarem: meu filho tá sem dinheiro, eu tenho que pagar a conta do lanche do meu filho. E parte do ponto desse carimbo, desse adesivo, é para os funcionários não darem comida para a criança, porque ela tá devendo dinheiro para a escola, ou também para os outros alunos fazerem bullying com ela, para incentivar que ela pague essa dívida. Dívida de comida na escola. Inclusive, um estudo feito pela Associação Nutricional Escolar Americana em 2024 viu que em cada distrito americano, em média, se tem $6.900 de dívidas de lanche escolar. Segundo, você sabia que a linguagem de sinais de pessoas brancas e de pessoas negras nos Estados Unidos é diferente? Sim, eles têm a linguagem de sinais padrão, a linguagem de sinal americana, e eles têm a linguagem de sinal negro-americano, porque as escolas para surdos mudos eram segregadas, e foram por muito tempo, então se criou efetivamente 2 línguas de sinais diferentes. E até hoje, especialmente no sul dos Estados Unidos, as pessoas negras usam a linguagem de sinais negra-americana, e em certo nível eles não conseguem se comunicar. Terceiro, os amigos e herdeiros do Jeffrey Epstein vão receber $112 milhões do governo americano. Lembra? Jeffrey Epstein, o
pedófilo que vendeu centenas, se não milhares de crianças para as pessoas mais ricas do planeta fazerem o diabo com elas, o cara que foi de arrasta propositalmente dentro da cela onde ninguém conseguiria ir de arrasta em teoria. Então, esse cara, né, teve que pagar imposto de renda em cima dos processos contra os casos de pedofilia que ele cometeu. E agora tem a restituição do imposto de renda e vão devolver para os herdeiros do patrimônio dele 112 milhões de dólares. Tecnicamente 111 milhões e 600 mil, mas eu tô arredondando. E por último, é sobre o homem que a CIA chamava de Black Sorcerer, ou Feiticeiro Negro, que foi o Sidney Gottlieb. Eu não vou conseguir falar muito dele aqui, porque senão a conta cai, mas eu vou deixar o nome do cara aqui. Meu jogo favorito é comentar 4 coisas que o governo dos estragos fudidos admitiu ter feito, e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. Primeiro, você tá ligado que eles perderam umas bombas nucleares aí? Isso só aconteceu. Quando tem um acidente envolvendo uma bomba nuclear, é um evento que eles chamam de flecha quebrada, Broken Arrow. De 1950 a 1980, eles admitiram que aconteceram 32 desses tipos de acidente. Entre esses 32 eventos, além de disparo acidental, vários tipos de atrocidades estúpidas, eles também perderam 11 bombas. Algumas eles conseguiram recuperar, por exemplo, em 2004 eles acharam uma bomba que eles tinham perdido nos anos 50. E por eles acharam em 2004, entenda, um cara aí achou a bomba que estava debaixo do oceano, um mergulhador. Ele alertou as autoridades e o governo veio buscar. Essa em específico de 2004, ela tinha caído de um avião. Mas enfim, até o momento eles admitem que existem 3 bombas nucleares que eles só não sabem onde tá. Elas só perderam. Ah, mas nome inválido. Isso aconteceu de 1950 até 1980. Depois disso só não teve mais evento, né? Não, eles só não têm mais a obrigação de contar quando uma coisa dessas acontece. O que é muito legal e normal e divertido. Segunda coisa do episódio de hoje. Em 2024, foi achada atrás de uma cadeia na cidade de Jackson, no Mississippi, uma vala comum com 215 corpos. Entre essas 215 pessoas estava Dexter Wade, um homem livre que foi atropelado por um policial, e mesmo portando todos os seus documentos na sua carteira, ele foi enterrado como indigente nessa vala comum. Ninguém da família foi alertado, e a mãe dele passou mais de 1 ano procurando o rapaz. Entre essas 215 pessoas estava também Mario, filho de Mary Moore Glenn, que teve que pagar $250 para receber de volta o corpo do seu filho. Terceiro, no estado do Arkansas está sendo construída uma cidade onde apenas pessoas brancas podem ir morar. O assentamento de aproximadamente 650 mil metros quadrados é chamado de Return to the Land, ou Retorno à Terra. O líder dessa porra, um homem chamado Orwell, ele é abertamente fã de Adolf Hitler e chamou o local de uma fortaleza para a raça branca. Essa desgraça é permitida por lei porque ela é tecnicamente uma Private Membership Association, ou uma associação de adesão privada. Um clube privado, essencialmente. Então eles podem fazer suas próprias regras de quem pode ou não ir morar ali. Por exemplo, ser branco, ser hétero, ser cristão, etc. Inclusive, quando um jornalista da Sky News foi nesse local fazer uma reportagem a respeito de tudo isso, aproximadamente metade das pessoas que moram lá só não estavam no momento porque elas não queriam aparecer no noticiário, em especial porque várias delas, segundo o próprio Orwell, elas eram policiais e agentes federais. E por último é sobre o homem responsável pelas principais atrocidades cometidas pela CIA dos anos 50 para frente, James Jesus Angleton. Entre 1954 e 1975, ele foi o diretor do Departamento de Contra-Inteligência da CIA, e ele é responsável por coisas como, por exemplo, a Operação Caos. E eu vou deixar você pesquisar o que é isso. O jogo favorito é comentar 4 coisas que o governo dos estragos fudidos admitiu ter feito e daí tentar convencer todo mundo que tá me ouvindo que eu não sofro de psicose. A primeira coisa desse episódio é, sabe quando alguém fala, tal ditador latino foi treinado pela CIA? Provavelmente estão referenciando essa pessoa ter ido estudar na Escola das Américas, que é só, essa universidade no estado da Geórgia, nos estragos fudidos, onde eles só ensinam na moral como quebrar direitos humanos, como dar golpe de Estado, como inventar novas formas de tortura, como destruir processos democráticos, esse tipo de coisa.
A Escola das Américas foi fundada em 1946 e em 1961 ela passou a ter o objetivo oficial de ensinar a formação de uma contra-insurgência para combater a ameaça comunista. 46 até 2000 já tinha tido mais de 60 mil alunos, entre eles militares, policiais e membros da força de segurança de diversas ditaduras da América Latina. Pensa num ditador da América Latina. Pensou? Se ele não estudou lá, o chefe de segurança dele estudou lá. Normalmente os dois. Mas enfim, eles têm vários alunos aí que você já deve ter conseguido pensar, mas um dos mais surpreendentes é, por exemplo, os 34 membros fundadores do cartel mexicano Los Zetas, que é conhecido por ser o mais brutal e violento dos cartéis atuais. Isso é todo um outro rolê, eu não vou te contar isso agora, mas se você quiser saber mais sobre esse ponto especificamente, eu recomendo o livro do Osvaldo Zavala, Los carteles no existen, narcotráfico e cultura em México. Mas enfim, que tipo de coisa eles ensinavam nessa escola de verdade? Bom, vamos para o segundo item do jogo de hoje, os manuais de investigação avançada. Afinal, se você quer dominar o mundo, você precisa de uma maneira de extrair confissões de pessoas para que você está dominando, né? Mas você é o mocinho da história. E o mocinho da história não vai só torturar alguém, você vai fazer as coisas de acordo com o manual. Você não vai só afogar um ser humano, você vai afogar um ser humano até ele falar o que você quer ouvir, tendo junto ali um médico, alguém para medir a quantidade de oxigênio no sangue dele, alguém para fazer uma traqueotomia, enfim, para conseguir que você afogue o ser humano de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sem que ele morra. Mas enfim, isso é uma técnica muito curiosa, né, de você ter o manual te ensinando tudo para você não tá fazendo uma barbárie, que inclusive ela originalmente tinha esse nome aqui, que você pode ter notado em alemão, não em inglês, porque, surpresa, a ideia de que o mocinho segue o manual e o vilão tortura, então a gente vai escrever um manual de tortura pra gente ser o mocinho, ela foi inventada na Alemanha na época do bigodinho. Porque é óbvio que ela foi. Eu vou te dar um único exemplo de um desses manuais. Depois de mais de uma década do governo estadunidense negando que esse manual existia, alguns jornalistas trabalhando para o The Baltimore Sun publicaram uma reportagem provando que existia um manual feito em 1983 especialmente para ser utilizado pelas ditadoras em Honduras, que era um manual chamado de Manual de Treinamento na Exploração de Recursos Humanos, traço 1983. Falando em Escola das Américas e cartéis e tudo mais, lembra aquela vez que o jornalista chamado Gary Webb publicou uma série de reportagens chamada de Aliança Negra, no qual ele provava que a CIA sabia e estava ok com o fato de que um grupo terrorista chamado de Contras, que lutavam contra o governo comunista da Nicarágua, eles estavam vendendo crack em bairros negros nos anos 80, e era essencialmente isso que estava criando a epidemia de crack que desestabilizou o movimento negro nos Estados Unidos. E daí você lembra como o Gary Webb, no final dessa reportagem em 3 partes, ele estava essencialmente implorando para que jornalistas de jornais maiores, que tinham mais recursos, fossem atrás de mais coisa, porque claramente tinha mais coisa, ele só não tinha como ir atrás. E lembra como esses jornalistas, ao invés de irem atrás e continuar a investigação do Gary Webb, investigaram o Gary Webb, e daí o cara só perdeu o emprego, não conseguiu arrumar trabalho, o casamento dele acabou, e daí ele foi lá e se matou com 2 tiros na cabeça. Lembra quando o cara que provou que a CIA vendia crack em bairros negros para financiar grupos paramilitares de extrema-direita se matou com 2 tiros na cabeça? Quarto, a técnica Show, Don't Tell, ou em português, Mostre, Não Conte, que é uma técnica literária ficcional onde as informações são transmitidas quase exclusivamente por ações, descrições sensoriais e diálogos, ao invés de serem declaradas para o leitor. Então, tipo, ao invés de escrever o Ricardo estava alegre, você escreve Ricardo sorria. Então, essa técnica foi incentivada por workshops de escrita e programas de graduação em escrita criativa para distanciar a literatura ocidental da literatura soviética. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler Workshops of Empire, do Eric Bennett.